E no vídeo de hoje vamos estar, infelizmente, falando dessa derrota do Vasco da Gama pro Atlético Mineiro dentro de São Januário. E a Copa do Mundo vai estar chegando e o Vasco lá na zona. E aí, como que foi esse jogo? Vamos estar comentando um pouco sobre isso. E o que se esperamos do futuro, né? Que é preocupante. É preocupante. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro aí não ganhava do Vasco por cerca de 7 anos dentro de São Januário. Não é possível. Que ganhou pela Copa do Brasil, não foi? Talvez no Campeonato Brasileiro? Bom, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que estar deixando de lado e falar sobre essa derrota, que literalmente foi mais um gol que o Vasco tomou de cabeça pelo Vitor Hugo. E a gente sabe que a defesa do Vasco é algo preocupante, não de hoje. Nossos zagueiros não têm lá uma estatura para isso, vamos dizer, não tem um tempo de bola, não tem absolutamente nada. Principalmente os zagueiros que estão pelo lado direito, né? E a gente decide qual é aquele que erra menos durante o mês. Acho que é praticamente isso. A gente já viu o Saldívia, altos do Saldívia, inclusive a gente podia ver, né? Ele conseguia se defender bem em alguns momentos, até criou uma esperança, mas ao mesmo tempo, antes a gente teve o Cuesta, que também a gente obteve a mesma visualização e no final cometia erros. E aí tá um zigue-zague danado de qual zagueiro a gente vai estar utilizando, qual que erra menos. E acho que o Cuesta não vai ser comprado, né? Ele tem um preçozinho bem alto. A gente também tem ali o Robert Renan, que, cara, é difícil para ele ter essa indefinição, né? No lado direito. São grandes erros. Ele também não fez uma grande partida, mas a gente sabe que ele pode ter um bom nível. A gente precisa estar vendo ele com uma boa dupla de zaga, né? Eu acho que isso também é um principal para a gente poder estar analisando por um completo esse tipo de jogador que pode ser o Robert Renan, por ele já ter passagens dentro da seleção brasileira. Pô, muitos técnicos já falaram com ele e tudo mais. Então, a gente precisa de mais zagueiros dentro desse elenco, até porque também dá para confiar no Lucas Freitas, né? Então, vindo ali por reserva do Robert Renan também pode ser uma boa oportunidade aí para fazer uma sombra e talvez até melhorar o nível. A gente nunca sabe, né? Mas enfim, que realmente a defesa do Vasco, principalmente na bola aérea, tá uma água. E se vocês escutaram a entrevista ainda, se não me engano foi do Vitor Hugo, eu acho que foi. Ele falou que literalmente treinaram essas bolas aéreas. E qualquer time que treinar bola aérea contra o Vasco vai se sair bem. E não vai brotar um jogador alto e que tenha tempo de bola suficiente. Caraca, mano, eu acabei lembrando aqui do Medel. Pô, o cara era baixinho, irmão. Ele era baixo e tinha um tempo de bola perfeito. Não perdia a bola aérea de jeito nenhum. E o Vasco não tem isso. Absolutamente nada. São 17 gols tomados dentro do Brasileirão, por aí. E basicamente o Vasco é pobre defensivamente. Teve troca de técnico. Acho que é difícil até colocar um pouco da culpa do Renato, mas sendo que é culpa dele também, né? Porque o time é ele que monta, é ele que cria as estratégias. Mas a gente sabe que essa zaga do Vasco vai ter que dar uma reviravolta sinistra. E esse clima todo também pode estar sendo por culpa do Renato. Pode não. Culpa do Renato, sabe? Eu falo assim, podendo, porque vai ser muito difícil achar algum técnico que vai estar entrando agora e vai mudar o Vasco com o dinheiro que o Vasco tem ou com o time que o Vasco tem. O que vai vir depois do Renato, sabe? Com o Vasco não sendo vendido. Acho que essa é uma das grandes preocupações. A gente tem um técnico ali muito egocêntrico, né? Que é sempre sobre ele, jogadores errados quando perde, ele fez o que pôde. E até acredito nisso sim, ok? Até acredito que os jogadores do Vasco precisam estar chamando mais a responsabilidade, fazer por mais. Só que também quem treina é o Renato. E a gente sabe que ele errou bastante nas escalações em alguns momentos, correto? Principalmente contra o jogo do Olímpia. E ali foi onde que foi a gota d'água diante do discurso dele, do calendário, de ter menos jogos. Ele teve a oportunidade de ter menos jogos. Ele guardou o time para jogar Brasileirão e o time perde no Brasileirão, sai em segundo dentro da Sul-Americana. E aí que tá o problema, correto? Se deu mal meio que em tudo. Mas pelo menos classificou na Sul-Americana. Só que vai ter aquilo, né? Mais 2 jogos. E, cara, se a gente for ver ali o jogo do Cuiabano, é um maluco muito físico, mano. É um moleque muito bom de bola. Ele nunca para. E a gente pode ver que ele tá um pouco acima do nível, né? E, claro, não só do nível, mas também acho que da gordura corporal. Ele precisa estar melhorando isso, mas também ele veio de um bom tempo sem jogar, correto? O Puma Rodrigues, a gente sabe
como que ele é. Ele tem seus auges, mas ao mesmo tempo tem suas baixas. E aí a gente tem o Paulo Henrique. Ele é muito bom defensivamente. Vamos ver como que ele vai estar voltando. Perdeu alguma bola ali, meio complexas, mas no geral também é uma bomba. A gente teve o White Show, cara. O White Show é um cara que tá articulando bastante o Vasco. Ele mostra que vai pra frente. Ele quer tentar fazer, ele vai e chuta. E ele cria. Ele é o que tá mais correndo ali, mano. A gente pode estar vendo várias vezes ele cansado dentro do segundo tempo, porque é o único que tá realmente indo em busca disso. É a nossa esperança, querendo ou não. E a gente sempre teve isso em cima dele. Claro que o físico dele não é lá essas coisas, é uma grande preocupação, né? E acho que ele poderia ter um pouco mais de força, cara. Eu sinto que às vezes ele não tem tanta força assim no chute. Aí é meio complexo também, né? Da gente estar falando um pouco. Mas enfim, a gente tem o Nuno Moreira que sumiu, literalmente sumiu. Não é o mesmo, não chega nem na metade do que já foi. Isso é preocupante. Por que aconteceu com ele? A gente sabe que ele veio de um ano com muitos jogos dentro do brasileiro e lá de fora também, porque ele não parou para ter as férias. E a gente sabe também que as férias aqui dentro do Brasil são férias diferentes, não é a mesma coisa que lá da Europa. Tudo bem que esse ano vai ser um pouco difícil, né? De ter as mesmas férias que os outros jogadores do futebol mundial têm. Já que temos a Copa do Mundo, correto? Então aí é um grande problema que o Nuno teve, acho que do físico, mas eu acho que já deu também, porque ele já teve seu tempo ali de descanso, né? Já não é titular, já tem um bom tempo. E, cara, sumiu aquele jogador. Do jeito que ele tá jogando, não vejo o Vasco querendo renovar com ele, sabe? Não sei se ele já quer ir embora. Não sei o que aconteceu ali com o Nuno Moreira, mas literalmente aquele jogador não existe mais. É bizarro isso, pô. Ele não aguenta. Um jogador também que, cara, no ataque já deu, né? A gente pode ver que o Spinelli, ele tenta correr, ele tenta ir pra cima, mas não dá, sabe? Tá difícil pra ele. Já tá desanimando, eu acho que o negócio de He-Man já deu, negócio da Xuxa, essas brincadeiras que a gente tinha uma certa esperança nele por tudo que ele também já fez lá no Del Valle, mas também é muito difícil da gente falar porque o Vasco não tem, né, lá um time para fazer boas jogadas, tá um time de deserto, basicamente, mas pelas vezes que o Spinelli perdeu, mano, de gols, é uma parada muito bizarra, porque eu acho que se fosse outro jogador, se fosse um outro brasileiro, o Spinelli já estaria muito sendo crucificado. Muito, 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 muito mesmo. Mas aí, né, a gente teve um pouco de precaução, cautela, mas já deu. A família já foi a gota d'água. Eu já tava assim, 30% do Spinelli de satisfação. Já tava em 30, assim. Agora decaiu pra 1. Não tem mais como não, cara. Minhas esperanças nele já acabou. Acho que pode servir, assim, pra Sul-Americana, pelo nível dos times. Acho que ser, assim, do nível dele, entende? Eu acho que ele pode estar mostrando alguma coisa. Também, quando ele fez 2 gols, eu fiquei, claro, feliz, pô. É muito bom você ver um atacante que é considerado He-Man, assim como o Verratti era o Pirata. A gente tem muito isso, né? Essa afeição pelos jogadores que têm uma ideia assim fora de personagem, é engraçado, é legal, é divertido. Só que é isso. Acho que já deu, né? Acho que é muito melhor colocar jogador da base e tentar evoluir ele. Como o Vasco já teve vários jogadores que salvaram da base. Vasco em Série B, Vasco para cair, jogadores da base salvaram. Eu espero que o Renato consiga ver isso dentro dos nossos jogadores, dentro do Vasco, porque é isso também, sabe? Existe isso. Existe o jogador da base salvando o Vasco. E não é porque que o Vasco não tá bem agora que vai queimar esse jogador. Acho dificilmente que queime, porque tá horrível, tem que tá mudando. Já não confia no Brenner, já não confia no Spinelli. Mano, bota a base. A gente vai ter muito mais carinho, né? Apoio agora e até animação mesmo. E tentar fazer o jogador evoluir. Mas pode ser bom pros dois. Queimar, acho difícil. Entende? Porque eles já demonstraram bastante dentro da base. O Zuccarelli eu acho que precisa estar subindo um pouco o nível, vamos dizer assim. Ele já teve algumas oportunidades. Acho um pouco difícil também pela associação que precisa ter ali no meio de campo. E é preocupante o jeito que o Vasco tá, cara. Tá um mar de deserto. Tá difícil. A gente não tem confiança.
e não tem esperança ao mesmo tempo. A única esperança que tem é a venda da SAF para fazer uma boa janela de transferências e tentar subir o nível dos jogadores. Porque, cara, mais um ano que a gente tá para ser rebaixado. Mais um ano na parte de baixo da tabela. O Renato não queria isso, né? Tá poupando, poupando, poupando. Vai apertar mais. A gente vai precisar de elenco. Se essa venda da SAF não sair pra gente ter dinheiro na janela de transferência, vai ser preocupante. Vai ser terrível. Mais um ano sofrendo. E o torcedor vascaíno não vai aguentar mais isso. Então tá uma situação muito difícil. A gente sabe que tem a 7-7. A gente sabe que o Pedrinho tá tentando. Eu acho que sobre a venda da SAF, cara, é muita falação sobre a demora. Sim, tá demorando, óbvio. Mas, cara, no meu entendimento, no que eu vejo, imagina você estar vendendo um time como o Vasco. Tanta coisa que precisa de detalhe, tendo problemas da parada da 7-7 ainda. Pô, eu falo aqui, caraca, mano, tem que vender logo. Pô, tá demorando, esse Pedrinho aí vacilando, não tá querendo. Pô, não faz, sabe? Infelizmente, nessa parte, eu acho que não vai da gente falar esse tipo de coisa, porque, irmão, é uma venda de 2 bi, sabe? Tem muito dinheiro incluso, são muitas pessoas inclusas, ninguém quer perder dinheiro, entende? Então, eu não consigo falar do Pedrinho início da SAF, acho muito complexo por tudo que beira, mas a gente pode estar falando do Pedrinho sobre o elenco, sobre cobrança desses jogadores, mas ao mesmo tempo, cara, a gente viu que a gente concordou ali com as contratações. A gente concordou, a gente gostou das contratações e faltou do jogador, sabe? Esse foi o problema. Pô, quando o Breno veio, bom jogador. Spinelli veio, bom jogador. Carlos Cuesta, jogador de seleção, bom jogador. Saldívia já foi um pouco preocupante, né? Foi um pouco preocupante. Johan Rojas, bom jogador. O Nuno caiu, mano. PH caiu. Thiago Mendes ele foi o único que, né? Se enalteceu. Jair tá voltando. Eu acho que sim, o Vasco fez janelas com o Pedrinho ali horríveis, mas temos uma situação de sem dinheiro também. É meio preocupante. A gente vive um ano político, né? Principalmente dentro do Vasco. Então muita coisa a gente vê e tem muita coisa que a gente não sabe, entende? Mas o Pedrinho sim deveria estar dando mais a cara. Ele precisa dar mais a cara, ele precisa estar dando entrevista coletiva. Era para ele sim estar junto com o Thiago Mendes e até no lugar do Admar, tá? Eu acho que o Pedrinho devia estar no lugar do Admar. O Pedrinho é ídolo. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo ia ter muita pergunta pro Pedrinho ali fora do contexto, naquele momento, sabe? Mas tá na hora do Pedrinho aparecer já. Tá na hora dele dar mais entrevistas, né, pelo momento do Vasco, porque é bom escutar seu presidente nesses momentos. O torcedor vascaíno precisa entender o que tá acontecendo, precisa ouvir dele, Porque muita informação que sai. Acho que a partir do momento que a pessoa tá ali falando, concretizando alguma coisa, vai ser isso, sabe? As pessoas não vão conseguir falar mentiras, fazer fake news e tudo mais. Ele precisa aparecer mais. Ele deve estar com certeza de saco cheio dessa política do Vasco. Pô, é horrível, né? Mas tá na hora, né? Acho que tá na hora. Principalmente nessa data FIFA. Jogadores vão estar de férias. E vai dar uma apagada, querendo ou não, né? Na imagem, assim. A gente vai ficar com aquela dor do rebaixamento. Mas o foco vai tudo pra seleção. Então é bom ele aparecer logo. E no final foi isso. Foi um jogo muito podre, horrível. Klaus, terrível também. A vantagem do Klaus sempre é muito ruim. Ele se acha muito, cara. Eu acho que o grande problema dele é esse. Klaus, ó. Falei, Klaus, caraca. É Daronco. Mano, Daronco se acha muito apitando o jogo. É bizarro as atitudes que ele tem. Entende? Eu acho a atitude de juízes aqui no brasileiro um pouco constrangedoras. É da forma como eles querem se impor. Entende? Tem que dar uma estudada mais de como que é lá fora. Acho interessante. Mas ao mesmo tempo também os jogadores têm culpa nisso. Porque é bizarro o que eles fazem aqui no Brasil e se foram lá pra fora não vai fazer a mesma coisa. Alguma coisa precisa mudar nesse sentido também. De ambas as partes. Mas o Daronco é horrível. Mano, não dá pra esse cara continuar apitando algum jogo dentro do Campeonato Brasileiro.
É bizarro, tem que dar oportunidade pra outros, mas não dá. Ele ali, mano, não deu mesmo. Também um jogo podre, horrível. O gramado tá muito ruim. Cara, tá terrível. Eu preferia estar com aquele manchado do que esse. Cheio de buraco. Dá pra ver assim, né? Não sei nem se é buraco, mas é buraco aquilo ali. Pô, a grama alta. Horrível. Horrível. Não dá. A gente sabe que tem que estar trocando tudo, né? Tem que trocar a terra porque não trocam há muito tempo. Nutrientes, essas paradas todas. Acredito que devem estar inclusas nesse pacote da grama tá ruim. E essas coisas já que vai vir aí. A forma de São Januário e tudo mais. É uma parada difícil, né? Mas enfim, só pra deixar registrado aqui, é isso. Vamos torcer pro Vascão voltar muito bem e vendido com boas transferências.